E aí galera, beleza? Bom dia pra todos aí. Então eu tô aqui em Navegantes, nesse cenário paradisíaco, gravando um pouquinho mesmo contra o sol, mesmo que o meu rosto fique na sombra, mas tá tranquilo. Eu quero que vocês fiquem olhando esse mar, essa tranquilidade enquanto eu falo com vocês. Então galera, talvez você esteja estranhando um pouco esse vídeo. Eu fazia isso num outro Face meu, o meu nome verdadeiro. Esse Face eu reativei domingo só para fazer check-in numa lanchonete onde eu vou ver o jogo. E acabou que eu encontrei muita gente legal, muita gente que eu gostava e estava sem conversar, e gosto ainda, lógico. E eu resolvi trazer para esse Face um formato de vídeo que eu usava no Face antigo, um Face que eu desativei. Eu estava muitos meses longe do Face. Então eu gostaria que você curtisse esse vídeo até o final aí, depois você me diz o que você achou, se você gostou passa para outros, tá? E eu queria falar nesse vídeo sobre Face ou Fake. Face ou Fake? Para começar, já sobre mim, para não falar dos outros. Stanley Cris não é meu nome é Cris Daniel, quem conhece sabe. Stanley era um apelido antigo e esse Face eu usava só para namorar. Eu tinha um Face sério e um Face de bagunça, né? Esse era o Face para namorar, por isso eu desativei ele. Fiquei só com o sério, mas aí acabei desativando o sério também. Então agora eu tô voltando com nesse novo formato. Esse primeiro assunto que eu quero falar com vocês fala sobre uma coisa que acontece não só comigo, acontece com todo mundo. Mas é preciso que cada um veja e entenda e decida se quer fazer alguma coisa sobre isso ou não. Face ou Fake? O que quer dizer isso? Para começo de conversa, Face rosto, Fake mentira. Qual é o teu rosto de verdade? Qual é o teu rosto de mentira? Ah, você não tem um rosto de mentira? Essa aí já é a primeira mentira. Eu jamais estou querendo ofender ninguém, mas se você quer ouvir uma coisa que vai te ajudar a se melhorar, com certeza escuta até o final, tá? Eu vou começar assim. Todas as pessoas, elas acabam criando personagens que vão vivendo no seu dia a dia e isso acaba sendo incorporado na sua psique de uma tal forma que você não sabe se você é o Face ou se você é o Fake. Eu vou usar o exemplo aqui de um radialista. Um radialista faz aquela voz, ouvintes da rádio e tal. Ah, que alegria, olha que dia, e faz toda aquela coisa assim. Mas você não sabe como ele está por dentro. Então quando ele encontra quando ele encontra as pessoas na rua, ele responde as perguntas assim: ah, como tá, como vai seu dia, aquela energia, aquela alegria e tal. Mas quando ele chega no seu próprio interior, ou às vezes até cumprimentando as pessoas, há um conflito muito grande, porque você não sabe se o cara tá lá com conta para pagar, você não sabe se o cara tá lá com problema no relacionamento, você não sabe se a mãe do cara tá doente, você não sabe se ele tá casado com uma pessoa mas gostando de outra, você não sabe se ele tá sufocado com a vida que leva, você não sabe nada. Mas você sabe o que ele te passa, o personagem radialista que ele criou. Ah, e aí você já conhece ele, por exemplo, João Trovão. Aí está o radialista João Trovão. Você conhece ele por João Trovão, você não sabe que ele é o João Raimundo da Silva Sauro. Você não conhece ele por Raimundo da Silva Sauro, você conhece o João Trovão. Então você conhece o personagem, você não conhece a pessoa. E você se relaciona com o personagem. Até aí, alguém pode dizer, ou até o próprio radialista se defender, dizendo que as pessoas precisam criar personagens para se relacionar com os outros. O problema é quando passa o personagem à realidade e a realidade vira
um pedaço esquecido que nunca entra em ação. Esse processo começa para todo mundo desde cedo, desde casa. Você começa tendo que agradar teus pais para não apanhar, mentir para eles para não apanhar muitas vezes, aprende a mentira. Começa a ter que agradar eles para ganhar o que você quer. Começa a ter que ser o bom filhinho, a se dar bem com o maninho que vive te enchendo o saco, mas você não suporta. E você não é o que você realmente é. Você acaba sufocado ali naquilo que eles dizem que você tem que ser. O personagem ideal que você tem que ser. Eles te dão um ideal de comportamento. E esse ideal de comportamento, você vai criando uma pessoa que vive dentro desse ideal de comportamento. Aí passa para a escola, agradar professores, tirar boas notas, ser aceito na turminha da classe, conseguir conversar com aquela menina. Você tem que ser um cara mais descolado do que você é íntimo, tem que ser descolado. Ou você é um cara alegre, mas tem que ser um pouco mais adulto. Você está na fase de brincalhão, mas precisa ser mais adulto. Aí vai a fase do relacionamento já, de juventude, quando para ficar com aquela pessoa você tem que ouvir, tem que rir das piadas dele ou dela, tem que suportar as chatices dele ou dela, porque é legal estar com aquela pessoa. E talvez você nem goste tanto quanto você imagina, mas se você não tiver com aquela pessoa, você vai ter abaixo do nível que as outras pessoas já te viram. Ou seja, você está sendo guiado por opiniões, você está tomando sua decisão pela pressão de fora. Aí isso vai fazendo de você uma pessoa que não é você. O problema aumenta quando você tem que ser um no esporte, um na aula de educação física, um para a professora de história, um para sua casa, um para os seus amigos, um no trabalho. Vou te dar o exemplo, eu sou pintor, eu tô aqui, né, com uma roupa de praia e tal, mas de repente eu sou pintor como profissão, mas eu já cheguei a ficar tão absorvido nisso, em pintar, em terminar um prédio, em pegar outras pinturas, em conseguir dinheiro, em fazer nome, ter nome na praça, que eu esqueci de olhar para mim e de viver. Muito tempo, sabe? Por exemplo, isso fica bem difícil quando começa a agregar valores pesados na tua personalidade. Por exemplo, tem um lutador de jiu-jitsu que começa a praticar aquilo por esporte e tal, mas acontece que a raiz é porque ele levou um cambal na escola e aí ele já não quer mais apanhar e ele pratica aquilo dentro de uma filosofia de esporte, mas se aquele amiguinho vier, ele vai dar uma chave de braço, uma guilhotina, uma tesoura, vai botar para dormir. Eu sei o que é isso porque eu lembro de mim na minha essência e eu sempre fui um cara doce. Eu nunca gostei de bater, de brigar, de gritar, de nada. Eu sempre suportava a injustiça. Mas depois de um tempo de tanto levar, eu tive que aprender a me defender. E depois que eu aprendi a dar o primeiro soco, aí eu vi que as pessoas ali te respeitavam mais. E como eu não queria apanhar, passei a brigar. E aquilo foi se incorporando na minha vida de uma tal forma que eu entendia o escudo da violência como uma defesa necessária para sobreviver. E a partir de um tempo, aí você já não espera mais para defender, você já ataca. E eu acabei machucando muita gente. Quem bate sempre diz que se arrepende, que é o perdão, mas quem apanha nunca esquece, entende? Assim como eu também não esqueci de coisas lá da infância. Eu posso dizer assim, eu perdoei, mas eu nunca esqueci. Então esse personagem que a gente faz, ele cria uma coisa assim bem pesada, sabe? Quando a gente escolhe valores para se defender, valores que acabam sendo valores que machucam outras pessoas. Aí você me pergunta, cara, como saber quem sou eu e quem é o personagem? Você vai ter que lembrar da tua infância, cara. Você vai ter que lembrar de quem você é por dentro, sabe? Você vai ter que começar a olhar você fazendo uma coisa e realmente se criticar e realmente entender, cara, não sou eu. E aí você vai ver como você é fragmentado. Esse problema ele aumenta porque você se fragmenta demais. Tem os que estudam, querem dizer sobre o ego multifacetado, as muitas faces do ego, os demônios interiores, todo esse tipo de coisa. Mas na verdade são psiques fragmentadas, são pedaços de você que acabam vivendo a tua vida tanto tempo que você
se perde de você, desaprende quem é você. Você esquece quem você é de verdade. E aí a tua vida acaba sendo gasta nesses personagens e você não é mais o cara legal que você nasceu para ser. Você é muito menos do que você nasceu para ser. Embora você possa conseguir muitas coisas e muito reconhecimento e muitos aplausos e conquistar pessoas e subir degraus com os personagens, mais e mais você se perde, mais e mais a tua vida se torna vazia. É por isso que muitos milionários são tão infelizes. É por isso que muitos cantores, pessoas com sucesso procuram muitos relacionamentos porque não se encontram com nenhum. É como a Xuxa falou certa vez, a Xuxa, a rainha dos baixinhos, que ela se relacionava com o Pelé e com o Edson. Ela contava que o Pelé saía e comia tudo a mulherada. E o Edson chegava em casa arrependido e contava pra ela: pô, o Pelé te traiu, o Pelé saiu com tal, o Pelé saiu com tal. Mas por que você fez isso, Edson? Ela perguntava. Ah, porque o Pelé tem um nome, ele não pode negar a mulherada. Então ele era tão bipolar que falava de si na terceira pessoa já. E isso acontece assim, quando você não pode deixar de fazer uma coisa porque você criou uma imagem que faz essa coisa. Aí você me pergunta qual é a saída, qual é a solução. Eu vou te falar no próximo vídeo. Tem sim, tem como se achar, tem como se encontrar, tá bom? Fica ligado. Beijo.